Olá, estamos no podcast Geração do Futuro. Eu sou a apresentadora Isis e antes de mais nada, curte, comenta e ative o sininho. Roda a vinheta do Geração do Futuro. Estamos hoje com uma nova dinâmica de perguntas e respostas. Eu farei as perguntas e ele irá responder. Esse é o senhor Hugo. Estamos muito felizes de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vai ser um prazer estar com vocês e poder participar dessa dinâmica. A gente está em plateia, né, com os outros alunos que fazem parte também do programa. E para mim é uma alegria poder estar vendo vocês se desenvolverem, né? Afinal de contas, além de comunicarmos, né, é uma atividade prática em que você vai estar aprendendo a lidar com o público, com câmera. Isso vai ser muito importante para a sua vida e para a sua carreira. Concordo. Professor Hugo, hoje a gente vê muitos jovens reclamando que o mercado de trabalho não dá oportunidade para quem não tem experiência. Mas jogando a real da execução, o problema é mesmo falta de oportunidade ou falta de preparação da geração? Excelente pergunta, né? Essa pergunta que você está me fazendo, Isis, é a pergunta que muitos pais, até empresários, quando eu converso, fazem, né? Você sabe muito bem disso, que quando a gente está aqui todas as semanas nos nossos treinamentos, né? Eu tenho por hábito sempre reforçar isso para vocês, que hoje adultos, independentemente das suas profissões, estão sempre reclamando da juventude. Sempre falam que o jovem é disperso, é sem vontade, tem preguiça, e eu tenho sempre tentado mostrar, não somente para a nossa comunidade, mas para a sociedade como um todo, que isso é uma grande mentira. O que falta? Falta direção. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, o problema não está no jovem. O problema está em quem deveria estar formando o jovem. Porque ser jovem é isso, né? É a transição, é a fase de mudança de vida, é a fase das descobertas, é a fase do medo. Você tem medo? Tenho, então, muitos. E geralmente esses medos eles surgem e não tem ninguém para responder. E aí normalmente, né, o jovem ele tem por hábito reagir. Eu fui bastante reativo na minha juventude, então para mim isso é super normal. Então hoje eu não vejo muita falta de vontade. O que eu vejo de fato é uma falta de direção. Eu vejo que hoje os adultos, até pela questão da própria tecnologia e das próprias demandas da vida adulta, que não são poucas, tem estado cada vez mais distante do jovem. E o jovem quer informação, né? E vocês, quando querem informação, é uma bênção, né? Porque vocês não pedem ajuda, né? Não, a gente guarda para nós mesmos. E geralmente vocês confrontam também, né? Vocês são bastante reativos, né? A gente está aqui em plateia e eu vejo a cada semana, né, vocês, o desabrochar, né? Quando vocês chegam, super em dúvida, com medo, daqui a pouco começam a se soltar, né? Se destravar. Então, eu percebo muito isso, que o problema não está no jovem, o problema está no formador. Os formadores de hoje não querem formar. Querem ir muito para a internet, dar corte, dizer que tem solução, mas ir realmente na ponta para ajudar, ensinar e mostrar como fazer é o que tem faltado para a nossa geração agora. Entendi. Às vezes eles também esquecem que também já foram adolescentes, coisas assim. Então é bem complicado mesmo. Esse é o grande problema. Você disse tudo, né? O adulto de hoje, ele se esquece que foi o jovem do passado. Então, eu costumo dizer que é o princípio da própria empatia, né? A partir do momento que eu consigo entender o que você vive, é a partir daí que eu vou conseguir te ajudar, né? Então, hoje, é mais fácil a gente apontar. A culpa é do jovem. O jovem é preguiçoso. O jovem não quer acordar. Não, vamos lá, vamos ser práticos. Quando eu era jovem, eu tive pais que me cobravam. E não era pouco, não. Minha mãe era mão de ferro mesmo. Se eu pudesse ficar até depois da hora na cama, eu ficava. Isso tudo acontecia, isso é super normal. A minha mãe ia lá, como mãe, e bora, levanta, se mexe. Então, isso é super normal. Você sempre fala na sala de aula que o mercado não aceita desculpas. Qual é o maior erro de postura ou de comportamento que você vê um jovem cometendo quando tenta entrar em uma empresa hoje? Você já até imagina o que eu vou responder, né? Você participa toda semana, né? Costumo dizer até que a gente fala aqui no nosso treinamento, né? Os jovens que estão aqui acompanhando sabem.
Eu chamo da síndrome da Gabriela, né? Vocês ouvem muito isso, né? Que é o famoso eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim, né? Essa é a minha verdade. Isso é muito típico do jovem, né? Porque o jovem, é muito legal isso. O jovem, ele olha a sua própria geração e gera um entendimento muito claro na cabeça deles assim, ó, a minha geração é a que determina a regra do jogo. Isso é muito comum. Meu pai e minha mãe não sabem nada hoje em dia, né? Meus avós, são ultrapassados, né? Isso é muito comum. Essa vivacidade da juventude, esse altruísmo, ele é muito importante. O grande problema é que o jovem se esquece que existe, né, uma geração que o antecedeu. E os antecessores sempre têm algo importante a ensinar. Você vê, por exemplo, isso eu falo muito com vocês no treinamento, uma monarquia, né? A gente fala muito sobre isso. A própria monarquia, hoje a monarquia inglesa, que é o que todo mundo conhece. O príncipe, né, ou o rei, para dar alguma forma de sentença, ou ajuizar sobre o povo, ou determinar uma nova lei, uma nova diretriz, ele vai para um conselho de anciãos. Ele vai se reunir com pessoas mais velhas do que ele para ouvir a opinião dessas pessoas mais velhas e mais experientes. O que eu observo é que o jovem, né, pela sua própria natureza, a vivacidade, até a altivez de eu sei como é que é, né, não pede ajuda. E esse é um grande equívoco, né? Então, para mim, hoje, eu vejo muito nesse sentido. Eu vejo que o jovem hoje, vocês são uma geração que tem um potencial enorme. Assim, com tantas coisas que vocês têm à disposição de vocês. Estava vendo uma pesquisa recente, o criador do ChatGPT falou que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ter um crescimento em 17% no mundo de novos milionários. Então vocês têm uma oportunidade muito grande na mão de vocês, só que essa oportunidade ela vem acompanhada de uma facilidade. E essa facilidade faz com que vocês fiquem realmente mais preguiçosos, criem essa percepção de, depois eu resolvo, e aí o tempo passa. Você não tem noção, você está há quantos anos, Isis? 18. 18 anos. Estou com 42. E eu afirmo isso para cada um que está aqui. É um pulo, é um salto. Você vai perceber que do 18 faz assim, ó, 30. Aí tu, caraca, já passou 15 anos, 20 anos da minha vida. Muito, muito rápido. A tendência, cada vez mais velho que nós vamos ficando, essa percepção de tempo e espaço vai ficando cada vez mais curto. Eu não sei se você nota isso hoje em dia. Noto, comecei a notar a partir de 2017, que foi quando foi o último ano do ensino médio. Aí é muita coisa correndo na sua cabeça, são vários momentos que acabam acontecendo tudo tão rápido que quando termina as coisas, você fica sentindo muita muita saudade mesmo. Isso é comum, eu acho. E você vai perceber, tá? A cada ano que... Quer ver uma coisa? Quem tá aqui nessa sala sabe. Quem lembra aí do Ano Novo? Todo mundo aí lembra do Ano Novo? Lembro. A gente já tá no meio do ano. Na realidade, já passamos 6 meses, já estamos indo pro 7º mês, né? 8º. A gente estava filmando agora em julho, né? Estamos em julho. 18. Isso. Mês que vem já estamos em agosto, né? Do ano de 2026, que é o dia que está gravando aqui. Foi rápido, não foi? Muito. Então, assim, é uma tendência, tá? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais essa percepção de tempo e espaço vai encurtando, e isso é natural. Por quê? Por causa da própria demanda da nossa sociedade, né? As cobranças. Vocês são jovens, já devem estar passando por isso, né? Eu sempre falo isso no treinamento, né? Antigamente tudo era na mão, não era? Tudo era facilmente na mão de cada um, né? E hoje? Não. Hoje você consegue tudo facilmente? Hoje a gente corre atrás, hoje tem que dar o nosso jeito. Somos mais velhos, temos que fazer por onde. É isso aí. É isso aí. Aqui no Fortaleza Cursos, a gente estuda muito sobre os 4 temperamentos. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu, particularmente, sou melancólica. Mas como que o temperamento de um jovem pode ser o seu maior aliado ou seu pior inimigo no seu primeiro emprego? Então, essa pergunta, eu já até imagino para onde depois você vai querer levar a próxima pergunta, mas a gente fala muito aqui nos nossos encontros sobre a autoconsciência, né? A importância de você se entender
e compreender que você é o seu maior adversário na vida, né? Eu vejo muito que o que atrapalha, de fato, é a gente se posicionar em relação a quem nós somos. A partir do momento, que nem você acabou de colocar, eu sou melancólica, né? Você se posicionou e tá tudo bem. Eu acho que o ponto central é muito nisso, né? Todo mundo fica meio que ditando qual que é o melhor ou o pior modelo. Não. Cada modelo vai determinar uma característica boa e uma característica de aperfeiçoamento, né? A gente sempre fala isso. Não existe ponto a favor ou ponto contrário. Existe ponto que você se desenvolve com mais facilidade e existem pontos que você precisa de mais esforço para se aprimorar. Você mesmo se intitulou lá, né, como melancólica. Isso. Então, a insegurança é algo que vai estar sempre caminhando com você. E aí você vai estar sempre tendo que treinar o quê? A autoconfiança. Então, o que eu percebo muito claro é a grande dificuldade é a falta da nossa autoconsciência. Profissionalmente falando, eu vou trabalhar em algum lugar. As pessoas não contam, né? Porque a gente, quando vai buscar, por exemplo, um emprego, todo mundo quer buscar um emprego pelo que o emprego paga. Não está errado. A gente procurar um emprego pelo que o emprego paga. Não tem problema algum com isso. O problema é que o que o emprego paga é a consequência daqueles dias que compõem o mês que eu trabalhei. E aí, esses dias que compõem o mês que eu trabalhei, eu vou ter que aprender a lidar com quem? Com um monte de gente. Gente de todos os tipos, gente de todas as visões e opiniões. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou e aquilo que eu vou estar sempre lutando, fica mais fácil. Hoje, o que eu posso sempre aconselhar é: conheça você. Quais são suas habilidades naturais? O que facilmente você aprende e se desenvolve? Por exemplo, você, como melancólica, qualquer profissão que você exercer que envolva análise, observação, comportamentos, padrões, se o padrão está sendo seguido, você vai fazer muito bem. Porque isso é típico do melancólico, que é detalhista, é o do detalhe. Eu, por exemplo, que não sou melancólico, né, por natureza, detalhes para mim são coisas que eu nem noto. Eu nem vou ver, mas você vai ver, e é importante. Então, a partir desse ponto, e que é um erro que o jovem também comete quando busca um emprego, é não entender a vaga. É não entender sobre aquilo que está procurando trabalhar. Por exemplo, você vai, de repente, para uma área de ação. Ter que tomar decisões rápidas. Impossível. Não é que seja impossível. Aí que está, Isis. Não é que seja impossível. Você vai ter que se aperfeiçoar e gerar autoconsciência sobre isso. Então, eu vou trabalhar numa área que envolve decisão rápida. Então, você vai ter que ter o quê? Aprender a ter esse posicionamento. Como é que você aprende? Convivendo com pessoas dessa característica. Aí vem a estratégia. Aquilo que eu preciso aperfeiçoar, Isis, eu vou ter que estar sempre procurando caminhar com alguém que me ajude a aperfeiçoar naquilo ali. Se eu vou, por exemplo, pegar um contrato que envolva detalhes, detalhamento de coisas, eu vou ficar mais próximo da Isis, para aprender mais com a Isis essas características detalhistas, porque isso é uma coisa que eu não tenho. Então, falta muito isso no jovem, tá? E não é culpa de vocês, porque até o mundo digital hoje vende muito a ideia do você pode sozinho, você vence sozinho. Isso é uma mentira danada. Ninguém vence sozinho. É necessário sempre que haja alguém para colaborar. Então, o princípio da colaboração é importante. Então, o que eu posso sempre aconselhar é: entenda qual é a vaga que você vai querer trabalhar para você conseguir performar bem. Se você não entender a vaga, não tem jeito, você não vai performar bem. Mas como é que eu consigo ter acesso a essa informação? Hoje é mais fácil do que antes. Vai ser uma inteligência artificial, Tu tira o print lá do site da empresa, tu fala qual é a vaga, pede para o chat GPT te dar ali um perfil da vaga, ele vai fazer isso em 30 segundos. E através disso você já consegue mais ou menos entender. Não estou dizendo que o chat GPT vai acertar 100%, mas ele vai te dar uma visão, uma ideia melhor sobre aquilo que você está disputando. E esse é um ponto importante. Então, uma coisa que você sempre me pergunta, né? Vocês sempre me perguntam, né? Quais são os temperamentos, né? Isso. Então, temos o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico.
Sanguíneo. Sanguíneos são os tagarelas, né? É o que gosta de falar. Tipo eu. Eu sou um sanguíneo de natureza. Me deixa sozinho num canto ou alguém para me ouvir, tô feito. Eu adoro falar. Então todo sanguíneo ele é falante por natureza. Qual é o lado ruim do sanguíneo? Vamos ver, para a galera que está aqui na plateia aqui. Qual é o lado ruim do sanguíneo? Ó, Nicolas já respondeu ali. A gente é raso pra caramba. Desatento demais. Ó, eu tô aqui no podcast contigo, eu tenho que estar concentrando na tua pergunta. Porque na minha cabeça eu já tô pensando em outras coisas. Às vezes você vai me fazer uma pergunta, daqui a pouco, se eu não prestar atenção, eu vou responder outra que não tem nada a ver com o que você me perguntou, porque a cabeça do sanguíneo ela é muito agitada. Muito fácil trocar o assunto. A gente troca assunto facilmente. Então, o sanguíneo ele tem essa característica de natureza. Quais são as atividades boas para um sanguíneo trabalhar? Por exemplo, negociação. Negociação interpessoal. O que é negociação interpessoal? Negociar com outras pessoas. O sanguíneo vai fazer isso bem. Qual é o lado perigoso do sanguíneo? Sanguíneo gosta de inventar moda. Eita. Por exemplo, eu converso muito quando eu dou consultoria em empresários, né? Eu falo, quer resolver rapidamente a sua área de operações e negócios? Coloca um sanguíneo. Porém, supervisiona ele. Aí eles me perguntam, como assim supervisionar? Porque o sanguíneo, ele nunca quer deixar o outro sem resposta. Então, se ele tiver que naturalmente mentir para a pessoa não ficar sem resposta, ele vai mentir. E esse é um perigo. Porque, de repente, você arruma um trabalho que, fechei um contrato. Aí o dono da empresa vai olhar para você e dizer, parabéns, Izzy, você fechou um contrato. Então, Hugo, olha, fechei um contrato, mas, eu prometi isso, eu prometi aquilo, aí o cara vai te matar. Fala, como é que você promete um negócio desse? Então, o sanguíneo ele tem essa característica. Ele não deixa ninguém sem resposta. Mas o problema é que ele, ao não deixar sem resposta, se ele não for bem coordenado, ele pode naturalmente mentir. Então, quem é sanguíneo que está aqui nos assistindo tem que entender isso. Você é bom de falar, mas você tem que ter muito cuidado para não mentir. Colérico. Colérico são os explosivos de plantão, né? Vamos dizer assim. Todo colérico, ele inicialmente, ele é até um sanguíneo disfarçado, porque ele sabe falar muito bem. O problema do colérico é a grosseria dele, né? Geralmente, os coléricos, eles têm uma fala muito dura, muito enérgica, eles são grosseiros mesmo, e o outro entende isso muito rápido. E, além disso, o problema também do sanguíneo é porque, às vezes, eles são muito ácidos no falar ou debochados. É um perigo, por exemplo, numa área de operações, numa empresa. Você vai botar, por exemplo, um colérico numa negociação, é um perigo. Porque, às vezes, ele pode matar a negociação. Porque se ele pegar um cliente difícil, ele facilmente se irrita. Porque o colérico ele tem um senso de lealdade absurdo, Isis. Você quer descobrir as melhores pessoas para você ter compromisso na vida, são com os coléricos. Porque se o colérico disser para você assim, Isis, amanhã, 8 horas da manhã eu estou na sua casa, ele vai chegar 10 para as 8. Mas se você descer 8h30, ele vai ficar com a raiva danada de você. Porque ele espera da gente uma ação que seja da mesma maneira como eles se posicionam. E aí é que entra de novo a questão da autoconsciência, né? Bom, eu estou trabalhando com colérico. Você, melancólica, por exemplo, é sensível, né? Sou. Você vai trabalhar numa empresa e aí botam para você trabalhar com um colérico do teu lado. Você vai ter que treinar, ressignificar na tua cabeça, para quê? Para tu não ficar deprimida. Não quero mais trabalhar naquele lugar não, porque eu trabalho com aquele cara lá que é horroroso. Não, não é horroroso. É o jeito dele. Então, o que falta hoje, de fato, para a juventude? É ter esse tipo de informação. Cada pessoa ela tem uma característica. E aí, quando você aprende a fazer essa leitura melhor, fica mais fácil. Aí você tem também o fleumático, né? Fleumático é um desafio, né? Porque o fleumático ele não esboça reação nenhuma. Se ele está feliz, se ele está triste, se ele está mais ou menos, ele tem sempre a mesma feição. E aí, como é que a gente vai saber se essa pessoa está realmente entendendo? O fleumático é complicado. Você vai perguntar para o fleumático, entendeu? Ele fica assim, E aí, para você entender que de fato ele entendeu. Então, existe também uma característica, né? Então, o fleumático, na minha opinião, trabalho, né, com gestão de pessoas há muitos anos,
Fleumático, para mim, sempre foi o mais desafiador. Até porque eu sou sanguíneo. Oi, João. Como seria a melhor forma de lidar com o fleumático? Como seria a melhor forma de lidar com o fleumático? Já tem uma pergunta aí da plateia, viu, Isa? Estou te ajudando. Melhor forma, para mim, tá? Que eu aprendi e isso eu ensino muito, tá, João? Melhor forma para mim de lidar com o fleumático, sempre que eu tenho algo na minha mão, é oferecer papel e caneta para ele. Sempre. Porque o fleumático, ele consegue se posicionar melhor criando catálogo na cabeça dele, passo a passo. O fleumático, ele funciona muito bem por etapa. Se eu não tiver papel e caneta na mão, estou aqui com o Alexandre, percebi que o Alexandre é fleumático, e eu não tenho papel e caneta para poder dialogar com o Alexandre, aí eu vou usar com ele a frase, deixa eu te falar passo a passo, aí isso já ajuda o fleumático a se posicionar melhor, porque ele funciona muito bem com passo a passo. Você fleumático que está aqui me assistindo, né? Vai procurar um emprego, por exemplo, qual é o melhor emprego para o fleumático? Que envolva passo a passo, né? Geralmente, por exemplo, trabalhar em escritório, que tem rotina, que tem processos definidos, roteiro de atividades. O fleumático faz isso bem pra caramba, muito bem. Sanguíneo já é horroroso. Bota um painel cheio de afazeres pro sanguíneo, ele enlouquece. Ele vai olhar pro lado, ele olha pro lado, ele inventa. Conversa com o amiguinho da frente, não dá. O fleumático não. Por isso que por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, mas próprio militarismo, tá? Quem trabalha, por exemplo, com liderança militar, geralmente atiradores de elite, a maioria dessas pessoas são fleumáticas. Porque o fleumático, ele não oscila emocionalmente. Então, se pegar um fleumático e colocar ele, né, um atirador de elite, segurança, ele fica horas na mesma posição. Ele não esboça nada, não se incomoda. Se você botar, por exemplo, um sanguíneo para atirador de elite, você tem que treinar ele muito. Porque ele vai ficar agoniado, ele vai querer olhar para o passarinho voando. Então é uma outra área de treino, tá? Então, João, eu nesse lugar, sempre, ou eu tenho papel e a caneta para oferecer, ou eu vou, se eu não tiver, falar para essa pessoa, passo a passo. João, deixa eu te falar, passo a passo. Aí isso ajuda. E por fim, o melancólico, ok? Temos a Isis aqui, que é a melancólica. Melancólico, para mim, são as pessoas mais fáceis para um sanguíneo lidar. Primeiro lugar, porque todo melancólico ele é um bom ouvinte, né? O melancólico ele é muito sensível. Ele é sensível, ele é empático. Então, por exemplo, empresas que trabalham muito com compliance. Não sei se vocês sabem o que é compliance. Compliance são regras profissionais, tá? São fiscalizações de regras para ver se ali está sendo aplicado. Melancólicos são ótimos para isso. São excepcionais para isso, porque eles vão olhar para ver se está de fato tudo acontecendo direitinho. São sensacionais. São extremamente observadores. São observadores, são sensíveis, são empáticos e são muito bem ouvintes. São muito bons ouvintes. Por incrível que pareça também, são sanguíneos disfarçados. Porque melancólico gosta de conversar. Muito. Muito. O único problema é que o melancólico ele tem a tendência de ir mais para o lado pessimista da vida. E aí qual é o lado desafiador do melancólico? É trabalhar a positividade. Trabalhar a positividade. É ressignificar na cabeça dele o seguinte, na vida tem parte boa e parte ruim. Quando o melancólico está na parte ruim, ele faz assim, tá vendo? Viu como é que eu tenho razão? Mas, assim como as estações do ano, a gente está gravando esse podcast hoje, está no inverno. A gente vai ficar no inverno o ano inteiro? Não. Daqui a pouco muda a estação. A vida é assim, é feita de estações. Na própria estação, por exemplo, tá um tempo frio e aí lá fora tá um sol quente que, meu Deus. Isso é normal, são as estações. Então, isso é muito comum de acontecer. E aí o melancólico ele precisa aprender a lidar com isso. Entender que nem sempre tudo é ruim, nem sempre tudo é bom, existem as transições. O melancólico tem muito essa coisa de, se ele tá ali no meio fio do muro, ele sempre cai pro lado ruim do que tentar cair pro lado bom. Eles sempre pensam na pior forma possível que poderia acontecer. Esse é o grande desafio pro melancólico. Aí é o que eu sempre costumo dizer, o melancólico é bom sempre ter o quê? Caminhar com uma pessoa mais sanguínea, caminhar também com um colérico, mas ressignificando. Porque o colérico ele é muito positivo, ele é muito para frente, só que ele é grosseiro. E aí o melancólico sente.
Por exemplo, como é que você consegue lidar com grosseria? Acho que depende da pessoa. Depende muito. Porque, por exemplo, se é uma pessoa que eu já tô acostumada com ela e ela normalmente já é grosseira, eu tento ser mais entendível, vamos dizer assim. Eu tento entender melhor a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é bem explosiva em relação a muita coisa. Então, com ela, eu tenho que ter muita paciência. Muita mesmo. E paciência é uma coisa que eu realmente não tenho. Uhum. Mas, realmente depende muito da pessoa. Porque, por exemplo, vai ter uma outra que é extremamente alegre, que às vezes também pode acabar me irritando. Sim. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Uhum. Depende muito. É isso. Se um jovem perceber que ele é muito tímido e travado, ou o oposto, muito impulsivo ou sem filtro, o mercado vai ter paciência com isso ou ele precisa aprender a se governar logo? Em linhas gerais, ninguém nunca vai dizer isso para você pessoalmente, né? Nem numa entrevista e nem num campo operacional de trabalho no dia a dia. Mas a resposta é clara: ninguém vai ter paciência. Não vai. Se você não aprender rapidamente a entender a sua função, se você não entender rapidamente a forma de você ressignificar o teu modelo, vai ser difícil você permanecer naquele lugar. Por quê? Isso não tem a ver só com a questão de que, porque o mundo está mais dinâmico. Não. As pessoas estão mais aceleradas. O digital fez isso, tá? Você pega um celular, por exemplo, hoje, você abre um TikTok. Você vê vídeo no tempo dele ou você gosta de ver aqueles vídeos mais acelerados? Nossa, se for aquele vídeo muito longo, eu acelero tudo. Então, por Agora quê? tem a facilidade de você só pressionar a tela e acelera. Ele acelera. Então isso naturalmente tem um padrão. As pessoas hoje elas estão assim, elas querem consumir a informação rapidamente porque elas já querem ter uma nova informação. Então o que acontece com isso? A gente hiperestimula o nosso cérebro. Então hoje o senso de recompensa emocional, cerebral, é muito rápido por causa dos vídeos acelerados, tudo acelerado. Então isso, de alguma forma, reverbera para o campo profissional. Porque você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, você tem que entender que uma empresa, quem está ali fazendo a gestão da empresa, é um outro ser humano que também gosta de ver uns videozinhos acelerados. Então o que vai acontecer? Você vai trabalhar num lugar, aí essa pessoa, tu está entrando numa empresa que precisa de resultado rápido. Se você for muito devagar para entregar esse resultado, aquele que te contratou não vai ter a paciência, Irrita. vai começar a se irritar. Então, o que eu posso hoje aconselhar, e isso a gente faz aqui toda semana e eu sempre tenho trazido isso para vocês, entenda o ambiente que você está, observe as características de quem te contratou ou recrutou, entenda as características do ambiente profissional que você está trabalhando e se ajuste e se modele rapidamente a ele, tá? Vamos dizer assim, deixa de lado o mais rápido possível os seus achismos, não que não sejam importantes, mas tenta guardar e tenta performar mais rápido possível o que a vaga te pede. Isso faz com que você permaneça. Porque o mercado de trabalho, ele recompensa resultado. Ele não vai recompensar quem você é, ele vai recompensar o que você entrega. É a mesma coisa que a gente fala aqui. Por exemplo, eu tenho muitos problemas aqui com jovens que começam um curso, aí no meio do caminho desanima. Gente, super normal. Todos que estão aqui, se você em algum momento não desanimar de estar estudando aqui, tem algo errado em você. E aí é que entra a questão. O que faz você gerar resultado na tua vida, eu vou ser franco. Por exemplo, você acha que todo dia eu gosto de vir trabalhar? Não. Tem dia que eu não estou nem um pouco afim. Mas o que faz gerar resultado é a minha constância. Então hoje o que falta justamente para a juventude é a constância, a disciplina de se permanecer fazendo aquilo que se comprometeu. E isso vale para qualquer área da vida, porque, por exemplo, se você hoje tu tem um compromisso de fazer uma prática esportiva, aí toda quinta à noite você vai lá fazer a sua prática esportiva. Aí daqui a pouco você, não quero mais não, que eu cansei. Por que você fala que cansou? Porque você não vê uma recompensa clara sobre aquilo ali. Todos estão me fazendo entender aqui? Sim.
que acaba acontecendo com isso? Você cria um padrão comportamental no seu cérebro, de que tudo que você começa, você para no meio do caminho. E isso vai reverberar no teu campo profissional. Sabe quando? Quando você tiver uma meta para entregar, um trabalho para entregar, e aí você começa a fazer, mas daqui a pouco você vai deixando aquilo de lado. Isso se torna um padrão, sem você notar. Só que quem está na gestão da empresa está observando. E ó, ela tem esse padrão. Ela começa as coisas e não termina. Outro ponto, por exemplo, tem muito jovem que vai para entrevista de trabalho. Eu sempre falo isso. Mercado de trabalho não recompensa certificado. Vocês ouvem muito eu falar isso, né? Mas ele analisa o certificado. Ele não te recompensa pelo certificado. Mas você sabe o que é o certificado hoje? É uma prova que você se disciplinou a terminar aquilo que começou. Então, quando você chega numa entrevista de trabalho, que você mostra um certificado de qualquer coisa que você fez, o recrutador ele vai olhar e vai dizer assim, ó, a Isis se esforçou para terminar o que começou. Então, o mercado profissional ele vai recompensar isso. Ele vai recompensar a sua habilidade de entregar, mas a sua disciplina de permanecer. Por quê? Porque todo empresário sabe que trabalhar é chato. E o que mais acontece hoje? As pessoas elas começam a trabalhar, aí elas ficam 3 meses de forma sensacional, porque é o período de experiência. Quando eu entro no 4º mês, que acabou o período de experiência e vem a estabilidade, eles começam a relaxar, abandonar, tô com dor, tô cansado, tô triste e tudo mais. E aí a própria iniciativa privada, ela já sabe disso. Por isso que é o que eu sempre falo. Nos treinamentos eu falo isso muito com vocês. O que vai fazer vocês explosivamente crescerem profissionalmente não é o início trabalhar muito bonitinho. É você se manter entregando grandes resultados, mesmo quando você já está há muito tempo fazendo aquilo ali. Aí você se torna extremamente interessante e importante para aquela empresa. Isso é fato. E olha que eu falo com o empresário toda semana, eles falam sempre isso. Meu sonho é ter alguém que eu tenha que lutar para ele não ir embora da empresa. É assim que eles falam, por incrível que pareça. Então é interessante, porque a gente está sempre assim, porque o mercado não gera emprego. Não é que não gera emprego. Está com medo de contratar. Essa é a realidade. Muito complicado mesmo. Uhum. A gente aprende aqui o método ALTAR. Uhum. Autoconsciência, leitura, tempero, alinhamento e resultado, para vencer a insegurança. Como que um jovem aplica esse método na hora de uma entrevista de emprego para se posicionar com autoridade, mesmo sem currículo cheio? Vamos lá, método ALTAR, ela já falou aqui, mas vamos ver se a galera sabe. O que significa o ALTAR? Falei de novo. Não lê não, vamos ver se você já aprendeu, vai Isis, vamos ver. Autoconsciência, leitura, tempero, os últimos 2 eu esqueci. Quem sabe o resto? Alinhamento e resultado. Então, autoconsciência, leitura, tempero. Alinhamento e resultado. Grande problema hoje, tá? A gente usa, né, o método ALTAR aqui para ensiná-los, através de uma metodologia, um passo a passo, quais são as etapas para você ter o resultado. O grande problema é que o jovem, o adulto, ele quer nem passar pela primeira letra, ele já quer a letra R, ele já quer o resultado. A empresa faz muito isso. A empresa, a mesma coisa, ela espera o resultado. A questão é que a empresa ela tem consciência que para o resultado chegar é uma sucessão de coisas que vão sendo bem feitas para que aquele resultado chegue. Botar assim numa linha geral para você entender melhor. O resultado que você tem hoje é em cima daquilo que você plantou lá atrás. Se você hoje passou a não ter mais resultado, é porque você simplesmente parou de continuar plantando. Isso está claro para vocês? Não adianta. Eu quero continuar sempre tendo resultado. Então, hoje, você começa a plantar aquilo que você vai colher lá na frente. Se você tem uma colheita hoje, foi por algo que você plantou lá atrás. Então, o grande problema hoje da juventude, não vou nem só na juventude não, tá? No mercado de trabalho como um todo. Em primeiro lugar,
são retroalimentados digitalmente de resultado e faturamento. Você roda lá o seu feed no Instagram, tem um bando de, né, não é hater não, é os influenciadores de resultado. Vou mostrar para você 5 passos para ter um faturamento de 1 milhão. Quem já viu esse tipo de vídeo aí na internet? Muito. Tem? Você vê bastante isso? Pronto. Então isso gera o quê? Senso de recompensa imediata. Aí o cara clica, por quê? Porque ele quer a recompensa imediata. Quando ele descobre que para ele ter esse resultado ele vai ter que vir plantando, esquece, aí não quer. Então hoje o grande desafio, tá? O grande desafio é você encontrar o equilíbrio, tá? O método ALTAR, a gente pensou justamente em 5 letrinhas que elas precisam ser não somente decoradas, mas memorizadas e praticadas em qualquer coisa que você vai fazer. Hugo, eu quero pedir para minha mãe para sair à noite para ir no cinema com meu namorado. O namorado da Isa está aqui assistindo ela. Então, para você conseguir atingir esse objetivo com seu familiar, você vai ter que usar o ALTAR. Autoconsciência, quem você é, quais são as características dos seus responsáveis para você saber como dialogar com eles. Letra A. Qual é a outra letra? Leitura. Leitura. Leitura da situação e do ambiente. Observação. Observação. Pô, eu vou pedir para ir para o cinema com meu namorado, só que eu me deparei com meus pais que estão brigando nesse momento. Estão estressados, estão discutindo. Olha o que eu estou falando. A gente já chega querendo qual letra? Resultado. O R. Você quer ir para o cinema. Só que você não avalia o ambiente, não viu que eles estão estressados. Aí você, além de pegá-los estressados, aí você chega e ainda fala assim, ó, quero sair. O que você vai ouvir? Não. Um não bem performático. Não. Por que não? Porque você pegou uma pessoa que está estressada, sabe lá com qual razão, você ansiosa, querendo logo a sua resposta, foi lá e fez a pergunta e ainda fica chateada. Por quê? Porque você não soube fazer a leitura do ambiente. Próxima letra, qual é a letra? É o T de tempero. Saber como falar. Pô, eu chego no ambiente, eu sei quem eu sou, eu sei as pessoas que me cercam, eu faço a leitura que aquele ambiente não está muito favorável para eu pedir o que eu preciso. Porém, entretanto, mesmo assim eu vou precisar pedir. Então agora chegou a hora de eu aplicar o quê? A forma como eu vou falar. Essa é a grande sacada. É a maneira como você fala que vai claramente te demonstrar se você vai obter êxito ou não. O grande problema do jovem hoje, não sabe perguntar, não sabe pedir, não sabe falar. E aí fica mais difícil. Então o tempero, e eu sempre falo isso, né? A gente usa muito o exemplo bíblico do apóstolo Paulo que fala, sejam temperados como sal. Então, nem salgado demais e nem sem sal, porque sem sal ninguém aguenta comer. E salgado demais também ninguém aguenta comer, porque alguém já comeu uma comida muito salgada aqui? Não. Já. É muito. É horroroso, você tem que botar um copo d'água do teu lado e ficar bebendo, de tão salgado que fica. Então, o tempero ele é fundamental. E como a gente encontra esse equilíbrio quando a gente está sob a pressão de uma cobrança do chefe? Ah, legal. Então, eu costumo dizer que é o exercício de encher a boca d'água. Se tá muito salgado, enche a boca. Encher a boca d'água. Hugo, eu estou num ambiente caótico, a pressão está acontecendo e eu preciso... Pega um copo d'água e começa a beber. Às vezes, Isis, aquela pausa, aquele tempo de esperar um pouquinho vai fazer uma enorme diferença. Isso vale para a vida. Por exemplo, eu vejo muitos casos de casais que se separam porque não sabiam beber um copinho d'água antes de falar alguma coisa. Às vezes, vocês mesmos, com os pais de vocês, pelo fato de não beber um copo d'água, vocês devolvem, às vezes, uma fala, uma frase que vai magoar. Ó, isso que eu tô te falando vai servir pro teu namoro, pô. Às vezes, tô irritado, vou falar o que eu penso. Cara, pega um copo d'água e o teu namorado tá aqui assistindo já vai aprender. Quando tu pegar o copo d'água e começar a beber, significa que você tá usando de sabedoria. Cara, é melhor eu esperar e beber um copinho d'água aqui. E aí, quando eu falo beber água, tá, gente? Importante, tá? Não é fazer assim, ó. Não. Vai com a boca bem pequenininha assim, ó, bebendo água. Devagarinho. Bem devagarinho. Vai desestressando. Para você se desestressar, tá?
Por exemplo, eu sou casado com uma colérica. Então, se eu não beber o meu copo d'água com a boca bem fechadinha e esperar, geralmente eu vou me enfiar, na maioria das vezes, em um grande caos. Então, é saber esperar, ter paciência. É porque é difícil, é um exercício, tá? Mas é possível. Então, o que eu posso aconselhar é bebe bastante água. Então, já anda com aquelas garrafonas d'água do lado? Todo mundo já anda, né, com garrafão d'água? Pronto, já compra aquelas garrafonas? A garrafona vermelha do Cauã, desse tamanho assim. Pronto, grossa. já anda com garrafão do lado. Quando você vê que vai se destemperar, bebe água. Funciona, que é uma beleza. Você não tem noção. Pedra no rim não vai ter mais. E ainda vai fazer bem aos seus rins, exatamente. Alinhamento. O alinhamento, o ponto central do alinhamento foi o que a gente estava aqui conversando, né? E aí é fundamental. Quando você aprende e treina, o que eu falo muito com vocês toda semana aqui, não pega o que vocês estão ouvindo aqui e usa somente aqui. Não falo muito isso? Pega o que você aprendeu aqui, usa com seu namorado. Porque se você usar isso no seu ambiente de lazer, intimidade, você vai usar facilmente isso no seu campo profissional. O grande equívoco é que às vezes as pessoas recebem toda a informação aqui, acabou de sair daqui, chega ali na esquina e esquece tudo que acabou de ouvir. E a vida como um todo, acho que foi o tema da semana passada que a gente conversou, não foi? Não dá mais para você se editar, não foi isso que eu falei semana passada? Não dá mais para a gente ter duas versões. A versão Hugo profissional e a versão Hugo pessoal. Não dá. Não dá para separar. Não dá mais para separar. Então, o alinhamento, você só vai conseguir de fato aplicar um bom alinhamento se você treinar todo dia. Porque a partir do momento que você está treinando, você entendeu a informação e você está treinando ela constantemente, você já vai saber qual é a ferramenta que você vai usar na hora certa de usar. Mas se você não treinar, quando chega na hora, você vai ter dúvida. Geralmente, o que é a dúvida? A dúvida é a falta de certeza. A falta de certeza, ela é proveniente do quê? Da falta de prática. É igual uma prova. Se você fica muito nervoso na prova, porque a prova por si só ela já gera nervosismo. Estou falando uma mentira aqui? Não. Agora, o que te deixa mais estressado? É porque você tem consciência de que você não se dedicou como deveria para aquela prova. Porque se você sabe que você vai ficar nervoso, você já vai ser testado, você sabe que vai ficar nervoso e mesmo assim você não se prepara como deve, então você está elevando ainda mais o seu grau de estresse. Então, quando eu tenho mais certeza, mais hábito, mais rotina sobre aquilo, fica muito mais fácil. Porque mesmo com os estresses, eu vou saber o que fazer. Isso acontece, por exemplo, muito no meu trabalho. Eu já estou aqui há 19 anos, então já vivi um monte de coisa. Então, toda vez que acontece um caos, que não são poucos aqui, geralmente as pessoas elas olham para mim. E aí agora, o que vai ser? Aí às vezes eu tenho que ser até mais enérgico, dizer assim, a partir de agora, para tudo, porque agora eu vou reestruturar. E geralmente as formas que eu reestruturo as coisas são pautadas justamente pelo quê? Pela minha rotina de aplicar as coisas que aplico. Então fica mais rápido de eu retomar. Por que fica mais rápido? Porque eu pratico sempre. Então o que falta hoje para o jovem é não relativizar. Cara, o que você está aprendendo aqui, usa com o seu namorado, usa com seus pais, usa na sua vida, usa nos seus relacionamentos como um todo. E isso é prova de amor, inclusive. Pô, tu aprendeu agora a técnica de beber água. Então, quando você estiver no ápice de brigar com seu namorado, você pegar um copo d'água, teu namorado vai olhar e vai dizer assim, caraca, ela me ama. É sério, por quê? Cara, eu sou importante para ela. Ela pegou um copo d'água para beber, significa dizer o seguinte, que ela está controlando para não me magoar. Isso é um sinal de amor. Então, é importante demais. E o jovem, quanto mais cedo criar essa consciência, nossa, eu queria muito ter tido essas informações na idade de vocês. Nossa, como eu queria, mas não pude ter. Prepara que agora pedra no rim não vai ter mesmo. Nossa. A Bíblia diz em Mateus 5,37 para o nosso falar ser sim, sim, não, não. Como a falta de verdade e a vaidade de querer parecer infalível atrapalham o crescimento de um profissional iniciante. O princípio da queda vai estar sempre, presta bem atenção,
Os grandes tombos da vida, eles acontecem nas maiores alturas. Eu vou repetir. Os grandes tombos da vida acontecem nas maiores Alturas. Quanto mais você, na sua escala social, você vai se desenvolvendo, aí é que mora o perigo. Porque o tapinha nas costas é bom? Sim ou não? Sim. O parabéns é bom? Sim. Você sabe tudo é bom quando você ouve isso? Esse é o princípio da queda de todo profissional. Eu tenho medo danado, por exemplo, quando uma pessoa chega perto de mim e diz assim, caramba, cara, parabéns, cara, vocês têm 19 anos, cara. Pô, você sobreviveu à pandemia, né? Pô, as pessoas elas vão falando dessas características nossas, que é uma qualidade. Se eu não tomar conta disso, isso vira uma vaidade na minha cabeça de achar que eu sou a última bolacha do pacote infalível. É um perigo. Quanto mais na escala social você vai subindo os degraus da vida, mais alto fica e o maior perigo que você tem de levar um tombo. E lembra sempre disso. O tombo que vai mais te machucar é o tombo da altura maior. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar nos treinamentos, né, de compartilhar não importa o grau de reconhecimento que você vai tendo na sua vida profissional, pessoal, parabéns! Não importa. Procure sempre na tua cabeça ressignificar e se diminuir. Diminua-se sempre. Não é, entenda. Não estou falando no sentido de diminuir, de você se inferiorizar como pessoa. Eu nunca. Não é isso. Mas é sempre entender o seguinte, que o elogio que você recebe no seu trabalho, o elogio que você recebe na sua vida, ela é uma recompensa daquilo que você fez agora, naquele momento bem feito. Isso não pode se transformar em ego. Se transformar em ego, acabou. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. O que quer dizer com isso? Que seu posicionamento seja muito claro. E o mais importante, as suas escolhas sejam muito claras. Então, aprender exatamente isso vai vai evitar na vida de vocês inúmeros problemas. Tem gente que vai vir para a tua vida que ela vai te acelerar para o teu destino. Só que existem pessoas que durante esse seu caminhar também vão aparecer querendo ser o quê? Um entrave para a tua vida. Então você vai ter que aprender a ressignificar isso. Senão você não consegue avançar. Então, a vaidade, Isis, é o grande perigo. Porque quanto mais elogio eu vou tendo, quanto mais reconhecimento social eu vou tendo, eu estou subindo a escada. E se eu não lembrar que eu já estou ficando num degrau altinho, daqui a pouco vem a queda, e quanto mais alto é a queda, quanto mais alto que eu subo, maior é o tombo. Então tô crescendo, pô, que bom. Cara, eu tive um bom resultado, eu tive um bom elogio, pô, que bom, cara, graças a Deus, pô, que bom. Mas começa tudo de novo. E até é legal isso, porque quer ver um exemplo? Quantos aqui já receberam um elogio? O pessoal que está aqui na plateia. Quantos já receberam um elogio e logo em seguida tomaram uma bronca? Muitas vezes. Tu mal recebe um elogio, logo em seguida tu faz uma bobagem. Aí tu toma... Aquela mesma pessoa que te elogiou, não dá 10 minutos, ela já te esculacha. Já aconteceu isso contigo, João? O tempo inteiro, pô. Às vezes chega a ser no mesmo instante. Tipo, a pessoa acabou de te elogiar, coisa assim, tu faz uma coisa no mesmo minuto, sem querer, acabou. Eu tenho um nome pra isso na minha vida, chama-se casamento. Meu casamento é assim. A minha esposa, ela olha pra mim e fala assim, como eu te amo. Nossa, você é tudo pra mim. Eu não imagino a minha vida sem você. Aí eu vou e dou um mole. Esqueço a toalha molhada em cima da cama. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu pudesse, eu não tinha me casado. Uma besteira que eu fiz na minha vida. Eu falei, caraca, não deu 5 minutos que ela me elogiou dizendo que eu era tudo pra ela. Faz parte, não tem jeito. As coisas que saem fora da os boca treinamentos, pra fora. tá? Nossa! Fora os treinamentos, porque ela fica na câmera vendo, né? Aí eu chego em casa, geralmente é assim, o que eu treino com vocês, eu sempre falo isso. Eu treino aqui, eu não dobro a esquina, eu já tenho que viver o que eu acabei de treinar vocês aqui, né? E uma das pessoas que mais me faz exercitar isso é minha esposa. E ela sempre usa a mesma frase. Eu não sei por que você ensina isso para esses jovens. Chega na tua vez, tu faz tudo diferente. Bom, alguém vai Cara, mas absorver. Mas é vida. Isso é vida, gente. É vida. Vida na vida é assim.
Você não vai errar sempre, você não vai acertar sempre. Eu até falo isso muito com vocês aqui, né? A gente mais erra do que acerta. Mas o que faz você ser bem-sucedido na sua vida não é o quanto você errou, mas é o quanto que você permaneceu continuando fazendo o que era necessário, mesmo errando. Cara, errei, beleza, aprendi com o erro, próximo. Não é fácil lidar com frustração, Não mesmo. tá? Mas é possível. Para os jovens que estão assistindo a gente aqui nos bastidores ou em casa, e que às vezes se sentem frustrados ou com medo do futuro, qual é a primeira atitude prática que ele tem que tomar hoje para mudar de nível? Primeira atitude prática, conhecer quem ele é, tá? E é um exercício até desafiador, tá? Pega alguém na sua casa, íntimo teu, pai, mãe, irmão, primo, gente próxima de você, e pergunta para essa pessoa assim, ó, vem cá, como que você me enxerga? Mas aqui entra um ponto importante nesse exercício. Não faça essa pergunta com o intuito de querer retrucar a pessoa. Ah, ô Isis, eu acho, por exemplo, você perguntar para tua mãe, mãe, como você me enxerga? Ela vai começar, imagina, né? A pontuar, né? Acho que em relação a mim não, hein? Então, ou pro seu pai, enfim. Aí vão começar a pontuar. Logicamente que uma coisa até, né, para vocês serem estratégicos, talvez ao passar esse exercício, você pense assim, vou procurar um primo meu que fala legalzinho comigo, né? Que gosta bastante de mim, um Que amigo, gosta, um colega. Esse exercício ele funciona muito bem com pessoas que são íntimas, nossas, e que não tem um pingo de receio de falar o que a gente precisa ouvir. E aí você pergunta, mas não com o intuito de levar isso para o lado sentimental, e sim pelo lado de você analisar quem você de fato é. Por exemplo, o melhor feedback que eu tenho na minha vida é com quem? Chuta. Com a minha esposa. O melhor feedback que eu tenho. Amor, tô indo bem nesse projeto? Não. Ela fala horrível. Assim, desse jeito, tá horroroso. Ela fala. Uma coisa que a minha mulher sempre quer de mim, por exemplo, é que eu escolha a roupa certa para vir trabalhar. Ela vira para mim e faz assim, ó. Vai lá escolher sua roupa para trabalhar amanhã. Essa calça com essa blusa, não. Aí eu tenho dois caminhos. Caminho número 1. Pô, amor, pega lá pra mim. Mas se eu falar isso pra ela, ela vai dizer o quê? Você é preguiçoso, não sou sua empregada e tudo mais. Então a minha autoconsciência diz o quê? Eu vou pegar, isso aconteceu inclusive ontem. Ela já separa a roupa de amanhã. O que eu fiz? Eu já nem questiono mais. Eu fui, peguei a roupa, só que hoje, como eu já conheço ela, o que eu faço? Eu já pego a roupa que eu já sei que ela não quer. Para ela não ter nem dúvida, porque eu quero ajudá-la. Porque se eu pegar uma roupa até que ela goste, ela vai ficar mais irritada comigo, por incrível que pareça. Porque ela quer ter razão. Então, como ela quer ter razão, se eu pegar uma roupa que deixa ela em dúvida, ela vai ficar com mais raiva de mim, porque ela vai dizer assim, caramba, tu fez uma boa escolha, mas ela ainda quer continuar mandando. Então, o que eu faço? Eu já sei as que ela odeia. São as que eu pego para trabalhar. Eu já pego, eu meto a mão, isso é estratégico, gente. Senso de time. Eu já sei que ela tem uma característica autoritária e glória a Deus por isso. Isso é bom, é um lado positivo que eu preciso na minha vida. Então o que eu faço? Para facilitar a vida dela, eu pego algo que ela não gosta, que ela odeia mesmo. E eu já sei quais são as blusas que ela odeia, eu já deixo num canto do guarda-roupa, porque eu sei que ela esconde essas roupas para eu nem pegar. Ela gosta de salmão? Ela gosta, não sei. E ela já gostou mais. Hoje em dia ela não gosta tanto, não. Besteira. Aí eu pego... E eu já venho com ela na mão. Ela faz assim, ó. Já sabe. Às vezes não precisa nem falar, só dar uma Pode olhada. voltar. Tu vai assim? Tu vai assim? Tu vai assim. Não. Tá horroroso. Ela já fala. Aí o que ela faz? Ela vai lá no guarda-roupa e pega o que ela quer. E eu já sabia disso. Então, qual é o ponto importante? Hugo, eu vou conversar com meu pai para saber quem eu sou. Você, na realidade, até já sabe quem você é, porque você tem ouvido isso sempre dos seus pais, numa hora de uma briga. O problema é que a gente não armazenou essa informação porque a gente estava emocionalmente envolvido na situação. Na hora da briga, alguém consegue raciocinar alguma coisa? Não. A diferença agora é que você vai, vamos dizer assim, não é nem provocar uma briga, mas é provocar algo para descobrir melhor sobre você, mas num senso mais racional agora.
ô pai, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que o senhor me enxerga? E aí, ó, emoção, tu esconde ela, tá? E aí só ouve. Se você também quiser, anota. Eu acho importante, porque isso vai te ajudar muito. Porque, olha só, a percepção que os nossos pais, a percepção que os nossos responsáveis têm sobre a gente é o que o mercado vai também ter. Até porque tem coisas que a gente às vezes nem percebe. Pode ser algo que você faça constantemente, que pode gerar insatisfação ao próximo, que pode acabar com a sua possibilidade. Ó, no treinamento de liderança que eu dou, a primeira aula que eu dou no treinamento de liderança para líderes empresários, eu pergunto assim, vem cá, quem tem dificuldade de arrumar a cama? Aí, geral levanta a mão, né? Aí eu faço assim, ó, a partir de agora, durante uma semana, vocês todo dia ao levantar tem que arrumar a cama. Eu nunca fiz. Você não tem noção do feedback que eu tenho no final da semana. Quando eu encontro com eles de novo, eles falam assim, cara, o negócio é ridículo, né? Arrumar a cama. Cara, e eu não faço. É muito difícil. Romper padrões, Isis, não é fácil. Romper padrões não é fácil. E geralmente a gente tem dificuldade de romper padrões em coisas simples. Ó, eu falo claramente aqui. Por exemplo, eu fui criado numa casa que o café da manhã não era algo importante. Não era. Já para minha esposa, isso é tudo. Então, o que a minha mulher quer todo dia meu, sabe o que ela quer? Café da manhã. Aí você pensa assim, pô, café da manhã de hotel? Não. Sabe o que ela quer? Torrada, ovo mexido, com 3 torradas e um café com leite. É o que ela quer. Não é algo simples de fazer? É. Sim ou não? Você não tem noção da luta que eu tenho. É sério. É uma parada simples. Fazer, fritar o ovo. Não seja nem o ato do café da manhã, mas sim o ato de estar com você e conversar pela manhã. Perfeito. Ou o ato do esforço de fazer algo para ela que ela goste. E ela está me pedindo uma coisa simples. Mas a minha cabeça, eu não fui criado com esse hábito. Então, o meu padrão natural é acordar, tomar banho, me arrumar e sair para trabalhar. É o que eu faço sempre. Eu também. E aí, às vezes, eu faço assim, ó. Às vezes eu tô me arrumando no meu piloto automático, aí eu faço assim, ó. Caraca, minha mulher quer o café da manhã dela. Cara, você não tem noção que isso é uma luta pra mim. E me irrita internamente. Porque aí eu tenho que quebrar um padrão. Lembra que eu falei agora mais cedo sobre, por exemplo, o jovem começa o curso e para no meio do caminho? Sim. Isso é um padrão cognitivo. Isso é um padrão. Começar as coisas e parar no meio do caminho. Aí quando o jovem começa a ressignificar, e às vezes um adulto, tá? Ele faz isso e fala assim, caramba, é por isso que às vezes meu casamento não avança, é por isso que eu não consigo prosperar num trabalho. Por quê? Porque ele já acostumou a mente dele a travar. Começa tudo numa empolgação danada, mas não termina nada que começa. Isso vira um padrão, Isis. E aí quando você se torna um adulto, se você não aprender a treinar isso no seu cérebro, nossa... As maiores reuniões que eu tenho hoje aqui na Fortaleza Cursos não são com os alunos, são com os pais. Porque os pais hoje, por exemplo, aliviam muito a barra dos filhos. Ah, ele não quer mais não. Ah, tadinho, tá muito cansado. Ah, não. Para eu pagar, tem pais que falam isso para mim, tá? Para eu pagar, eu preciso ver claramente no João o que ele quer. Eu conheço a mãe do João. A mãe do João tá pouco se lixando se o João tá querendo ou não. Nossa. Vai fazer e pronto, não é assim? E ela não tá errada. Porque o João ainda não tem maturidade suficiente para tomar essa decisão, mesmo sendo grandão. Mas ele ainda não tem essa maturidade que a mãe dele tem. Então o que ela faz? Cara, eu me lembro no meu caso, pô. Tu acha que eu tô aqui hoje e é mérito meu? Não é não, cara. Não. É mérito do meu avô, é mérito dos meus pais. Quantas vezes, Isis, eu começava uma coisa e parava no meio do caminho. Minha mãe ia lá, só faltava me dar uma chinelada. Volta. Ai. Sério. Continua, termina. Volta, termina o que começou. Minha mãe reclama muito que eu inicio uma coisa, aí eu paro pra fazer uma outra coisa, depois eu volto pra poder fazer e fico nessa de vai e volta. Minha mãe reclama muito. Isso gera um prejuízo pra tua própria vida, porque os pais de vocês, eles não sabem falar com vocês. Eles brigam com vocês. Mas por que briga? Porque é um sinal de amor. Quando eles berram com vocês e falam assim, pô, tá errado, ele tá querendo dizer assim, meu filho, minha filha, eu te amo, e se você continuar assim,
você vai passar por uma dor na tua vida adulta que você talvez não suporte. Só que como eles não têm habilidade de falar, eles vão brigar com vocês. Então é importante demais vocês criarem essa consciência. Esse exercício, Isis, é sensacional. Vai com a tua mãe, com o teu pai, pergunta quem eu sou, mas não leva para o campo emotivo, não. Só vai para ouvir. Tu vai ter um feedback, cara, que você não tem noção. Assim, se você entender de forma racional o que eles estão tentando te dizer, nossa, ninguém te para. Porque justamente o que eles vão te apontar é o que o mercado de trabalho normalmente te demitiria. Nossa. Vocês pegaram isso que eu estou falando aqui? Hoje o que mais demite pessoas são as dificuldades que nós temos de ter conversas difíceis com as pessoas que nós amamos. Porque as pessoas que nos amam, elas te dão feedback de cara de quem você é. Elas estão ali para poder te preparar para o mais difícil. Exatamente. Entendo. Professor, em Provérbios 27, 17, diz que o ferro afia o ferro. O que o projeto Geração do Futuro e On the Job Training, da Fortaleza Cursos, querem afiar nesses jovens para que eles dominem o mercado? É o que eu sempre falo com vocês toda semana. On the Job Training é uma escola de liderança. Por quê? Porque lá atrás eu entendi que formar não é somente o ato de você desenvolver o intelecto do aluno. Não é só você chegar aqui toda semana e estudar Excel, Power BI. Isso é feijão com arroz no prato. Ninguém vai te contratar hoje se você não tiver o que o mercado profissional precisa. Beleza? Então, o conhecimento que vocês adquirem hoje, o certificado que vocês vão ter hoje, é o que determina alguém te entrevistar amanhã, ok? Você é entrevistado, você entra para trabalhar. O que te faz permanecer não é mais o conhecimento que o teu certificado te deu. É a tua habilidade emocional de saber lidar com as situações da vida. A gente entendeu isso. O projeto Geração Futuro, On the Job Training, tudo que nós fazemos aqui hoje, principalmente na parte da juventude, é entendendo que vocês são a próxima geração. Uma coisa que eu acho fantástico, por exemplo, o americano, ele prepara o jovem para o futuro. Sabe por que eles preparam o jovem para o futuro? Porque eles entendem, o adulto de hoje entende que é o idoso de amanhã. Você sabe o que sustenta, por exemplo, a previdência social? A aposentadoria, tá? Alguém sabe aqui o que sustenta a aposentadoria? Alguém tem aposentado em casa? Avô? Quem tem aposentado em casa? Tem um conhecido, tem. Tá. Eles estão recebendo a aposentadoria deles, não estão? O que faz eles receberem a aposentadoria deles? Hã? Não. O que faz o aposentado receber a aposentadoria dele não foi o que ele contribuiu. Não? Não é a quantidade de tempo que ele trabalhou? Não. É o que a gente está contribuindo. É o que a juventude de hoje, o adulto de hoje está produzindo, gerando de recurso que paga a previdência para eles. A regra para você se aposentar está baseada em quê? Ó, João, você trabalhou tanto tempo, contribuiu, então agora você está eleito para receber a aposentadoria, beleza? O governo diz para o João, daqui a uns anos, quando ele se aposentar, que ele está eleito para se aposentar. Ele está eleito para receber. Mas se lá no mercado de trabalho não tiver gente trabalhando, gerando recurso, recolhendo impostos, o João vai receber a aposentadoria dele? Não. Vocês entendem? Então, o grande equívoco é, eu vou trabalhar para me aposentar. Não, é necessário que para eu me aposentar, eu tenha que ter pessoas trabalhando, girando as finanças do país no momento que eu já não estou mais produzindo. Acaba se tornando uma ajuda, né? A gente ajuda os mais velhos. A Previdência Social é uma ajuda comunitária. Próximos Exatamente. ajudarão a nós. Exatamente. É esse sistema, inclusive, que o americano ele tem como uma filosofia quando ele está lá na ponta ensinando o jovem. O que ele está fazendo ali? Ele está ensinando o jovem dizendo assim, cara, eu preciso que esse cara pegue, porque no futuro, quando eu ficar idoso, eu preciso que a Isis esteja plenamente produtiva para eu conseguir receber a minha aposentadoria. Se você pegar os estudos recentes, vou dar um dado, tá? Antigamente, vamos pegar aqui, década de 60, década de 50, 60, 70. As famílias faziam muito mais filhos, sim ou não? Sim.
É só pegar, né? Você pega lá o avô de vocês, o avô fala assim, meu pai teve 8 filhos. Não é assim que eles falam? Sim. Meu avô teve 17. Ó, o avô do Nossa. Nicolas teve 17 filhos. Então, Não antigamente... tinha TV em casa. Não tinha TV em casa, né? Então, Seja reserva. eu tive 6 reservas. Olha aqui. Antigamente, uma família gerava 8 filhos. Então, isso significava dizer na Previdência Social que daqui a 15 anos, mais ou menos, esses 8 filhos, 15 a 20 anos, esses 8 filhos estariam trabalhando, gerando recursos para pagar a aposentadoria dos mais antigos, beleza? Então, um pai e uma mãe faziam 8 filhos. Hoje, em 2026, a conta é a mesma? Não. Uma família hoje, média, faz quantos filhos? 1, 2, No máximo o quê? 2. Uns 2 ou 3, não é assim? Beleza. Olha a conta. Então, eu, Hugo, hoje, eu tenho uma mãe e um pai que faz 2 filhos. Então, daqui a 15, 20 anos, esses 2 filhos vão estar gerando recurso, não estão? E eu estou aposentado. Beleza? O que acontece? A Previdência Social antigamente era assim, ó, era uma pirâmide, em que quem estava trabalhando gerava bastante recurso para o governo para pagar um grupo de idosos que era menores aqui em cima. Era sustentável? Sim ou não? Sim. Hoje, os estudos recentes fazem isso aqui, ó. Diz que essa pirâmide da Previdência está assim, ó. Ela deixou de ser pirâmide. Sobre isso, que antigamente realmente era essa pirâmide e ela... Em vários lugares diferentes, tem um nome para isso, esse é o nome. Uhum. Que são vários formatos diferentes. Porque, por exemplo, tem um canto que é uma pirâmide ao contrário. Tem outro que é... parece um chapéu, assim. Então, a tendência no futuro, antes a gente tinha isso aqui, ó. Década de 50, 60, 70. Os pais fazendo filho pra caraca, todo mundo trabalhando, e os idosos aqui em cima recebendo mais uma malha bem gordinha aqui embaixo, certo? Agora, os pais estão fazendo menos filhos. Aí a pirâmide fez isso aqui, ó. Hoje ela tá assim. E no andar da carruagem, daqui a pouco tá assim. Você tem uma malha pequena trabalhando e como a expectativa de vida humana aumentou, por exemplo, antigamente um brasileiro médio vivia 60 anos. Etarismo? Etarismo, né? O etarismo antigamente era 60 anos. Hoje o etarismo é 85. 85 anos é a média, 70. Qualquer 5 anos de diferença é coisa pra caramba, tá? Então você hoje tem uma malha de idosos aqui, ó, aqui em cima, recebendo, já não trabalhando mais, e você tem menos pessoas na base produzindo. O que acontece com isso em linhas gerais? O sistema previdenciário global está fadado à falência. Vai chegar um ponto que não tem mais como se alimentar. Então, o que nós fazemos aqui? É trazer essa consciência. O que é o sistema salutar? Eu ter uma base de jovens adultos que estão trabalhando para continuar alimentando aqueles que já trabalharam. Hoje eu trabalho para alimentar os que já trabalharam. Amanhã, quando eu me aposentar, eu espero que tenha. Então, esse é o princípio. E, por falta disso, é que tá as coisas colapsando. Porque o jovem de hoje está indo mais tarde trabalhar, o jovem de hoje não quer trabalhar, e é um perigo. Uma coisa que eu sempre falo com vocês aqui, por exemplo, muitos jovens hoje são sustentados pelos pais e avós até grandes idades. 20, 23. É um perigo. Porque a fase de vocês começarem a construir os relacionamentos e as conexões profissionais de vocês começam agora. Pega um cara de 40 anos que nunca trabalhou e tenta inserir ele no mercado de trabalho. É mais fácil ou mais difícil? É mais fácil agora. Agora vocês têm aprendiz, tem vários sistemas de incentivo que vão dar as primeiras oportunidades profissionais de vocês. Então, essa é a correlação. Então, hoje a nossa missão, como um centro educacional, não é somente ficar te ensinando a mexer em planilha, mas é gerar autoconsciência em você e dizer assim, cara, ressignifica e se desenvolve. Hugo, muito obrigada por estar aqui. Ficamos muito felizes de ter essa dinâmica de conversa com você. Também muito obrigada a todos que estão aqui novamente. E... eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. Parabéns, tá? Obrigada. Foi a primeira aluna desse projeto, dos podcasts. Estou muito feliz. Te peguei de surpresa. Muito. Mas faz parte da dinâmica porque a vida profissional é isso aí. De vez em quando vão vir situações que a gente não estava preparado
E é estar pronto, é estar disponível que vai gerar todo o resultado. Então, parabéns por isso também. Obrigada. Muito obrigada a você também que está assistindo e, novamente, curta, comente, se inscreva e ative o sininho, que no próximo episódio vem mais um aluno. Muito obrigada e até o próximo.